Sejam todos bem-vindos para mais uma quinta-feira de estudo, né, desse livro tão maravilhoso que está se encerrando hoje, no Mundo Maior, que é a quinta obra dessa coleção de 13 livros de André Luiz, né, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. E hoje nós estamos recebendo a nossa irmã Yasmin Madeira, do Grupo Espírita Recanto da Prece, no Rio de Janeiro. Embora nossa irmã vá apresentar o estudo da Europa para a gente, né? Que chique, nós estamos hoje recebendo a nossa irmã, Yasmin. Que nós possamos ter nossos corações abertos, né? Nossas mentes, para absorver tudo que Yasmin trouxe para dividir conosco. Na harmonização está de Lu, na prece inicial a Nancy é tal, e na prece final a Yasmin vai encerrar para a gente, tá bom? Que aqueles que não irão participar desse primeiro momento, por favor, manter o microfone fechado para não atrapalhar o raciocínio da nossa irmã. De Lu, com você, querida. Boa noite a todos. Após uma respiração profunda, vamos nos conectar com a espiritualidade amiga para ouvirmos a mensagem da noite de hoje. A mensagem é intitulada Apelo Fraternal, foi retirada do livro Cartas ao Coração, psicografia de Chico Xavier, e o espírito de Augusto Silva nos passou essa linda mensagem. Meu amigo, não guardes em vão a fé que o céu te conferiu. És o discípulo do Mestre, no círculo das lições, embaixador de seu evangelho nos caminhos da vida. Não te espante, pois, o quadro doloroso do mundo onde foste chamado a servi-lo. Ora e vigia, espera e ama sempre, para que sejas, em nome dele, luz que dissipe as trevas, amor que anule o ódio, paz que aniquile a guerra, fé que extermine a descrença, sabedoria que esclareça, esperança que reanime, compreensão que auxilie, fraternidade que abençoe, inspiração que conduz ao bem, estímulo à santificação, em face dos sagrados deveres que vos competem, voltemo-nos para o santuário da consciência, ouvindo as advertências do Senhor nas oportunidades de cada dia. E iluminemos a estrada, ainda que a sombra persista, amemos sem retribuição, como Jesus nos amou. Apaziguemos as tempestades da dor. Confiemos sempre, embora pareça inútil, esclareçamos sem exigência. Esperemos o futuro com alegria, ainda que todos desesperem. Compreendamos sem reclamar compreensão para nós. Irmanemo-nos uns aos outros com sinceridade. Inspiremos aos que nos observam, oferecendo-lhes mensagem do bem, estimulemos a alegria de viver, ainda que todos se entreguem ao desalento. Lembra-te que és o sal da terra. Recorda-te que és a carta de Cristo no envelope da carne, em cujos caracteres a humanidade deve aprender o caminho do entendimento com a vida eterna para um mundo melhor de amanhã. E que assim seja, graças a Deus. Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, Jesus, mestre, amigo, companheiro de todas as horas, amigos do plano espiritual, estamos aqui reunidos mais uma vez para aprendermos um pouco mais dessa doutrina bendita que tanta consolação traz às nossas almas.
Hoje terminamos mais um livro da obra de André Luiz. Quantos ensinamentos, Senhor! Quantas reflexões! Representa para nós, cada capítulo desses que estudamos, um guia seguro para continuarmos na nossa luta contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições, procurando sempre melhorar a cada dia. Agradecemos a nossa irmã Yasmin Madeira, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar do estudo da noite de hoje. Que os seus mentores espirituais possam intuí-la e que a sua mensagem encontre um lugar seguro no nosso coração. Abençoe a todos nós, Senhor. Nós te pedimos que neste momento nós possamos dar início aos trabalhos da noite de hoje e que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Dilu. Obrigado, Nancy. Mais uma vez, seja bem-vinda, Yasmin. E a palavra é sua, minha amiga. Muito obrigada a todos. Agradeço ao Francisco que me fez o convite, a todos os companheiros que estão aqui presentes, pelo carinho, do acolhimento que fizeram quando eu cheguei. E gostaria de dizer que, para mim, o retorno a essa casa, apesar que num espaço agora interdimensional que a internet possibilita, é para mim uma grande satisfação. Então, que possamos refletir sobre os ensinamentos que esse querido instrutor, que foi André Luiz, através da mediunidade santa do nosso querido Chico Xavier, nos veio trazer. Vocês estão finalizando uma das obras magnas do Espiritismo, e eu posso, sem dúvida nenhuma, dizer que, com certeza, é uma das grandes obras que o mundo possui e que nos abre a consciência um pouquinho com relação ao mundo espiritual, dentro daquilo que Emmanuel, o orientador do Chico, achou apropriado nós conhecermos, porque é sabido que Emmanuel fez assim toda uma triagem daquilo que poderia ser psicografado pelo Chico. Então, há muito mais que podemos saber, mas não é o momento adequado. Então, o que vem nos explicar André Luiz é o necessário para que possamos observar a nossa vida. Eu que já sou vovó, tenho tido muitas reflexões, porque quando chega um bebê tão pequenino e você já tem o status de avô e avó, a gente já sabe que nós estamos em preparo para o retorno, que pode dar-se a qualquer momento, pode dar-se em qualquer idade, mas com certeza aqueles que já passaram dos 50 anos já percebem que já tem que ter um preparo em todos os sentidos para o retorno. Então, tudo em nós precisa ter aquela visão de que o que eu desejo ser e como eu desejo estar no momento da minha desencarnação. Há um filósofo estoico, que é Marco Aurélio, que foi um grande imperador romano, que ele diz que nós precisamos nos aconselhar muito com a morte. E no nosso caso, a nossa visão é da desencarnação. E não há nada de fúnebre nisso, pelo contrário, porque quando nós pensamos naquele momento grave, que é o nosso retorno à pátria espiritual, nós começamos a cogitar como é que eu quero estar naquele momento. E o como eu vou estar naquele momento vai ser o resultado de tudo aquilo que eu cultivar. O Chico nos fala muito apropriadamente, e essa frase é conhecida porque está aí nos posts dos grupos de WhatsApp, que nós não temos condição de voltar e fazer um novo começo, mas a gente pode fazer um novo fim. Então, esses estudos vão nos clareando a mente
e vão nos fortalecendo neste nosso ideal de aproveitarmos a oportunidade da encarnação, já que é tão rápida. E daqui a pouco nós estaremos de regresso à pátria espiritual. Então, essas obras do André Luiz são preciosas para nós, principalmente nesse momento. Então, nós estamos no capítulo 20, que é o último capítulo. Nós não vamos fazer a leitura do capítulo integral, eu acredito que vocês já devem ter feito em seus lares ou queiram fazer depois, porque esse movimento desse encontro, eu imagino que seja para algumas reflexões em conjunto sobre os pontos primordiais do texto. Então, no capítulo 20, está na página 236 da edição que eu estou usando. A fala de Calderaro explicando o lar de Cipriana. Então, ele faz várias considerações explicando o contexto ali. E aí, no último parágrafo dessa página 236, ele fala o seguinte: a venerável instrutora, prosseguiu o benévolo assistente, montou aqui verdadeira oficina de restauração do espírito. Antigos expoentes do orgulho, que entre os homens se agriponavam na vaidade e no crime, depois de bastos anos de purgação, e ao demonstrarem propósitos edificantes, então eles ainda estão no propósito, edificantes, reedificantes, são recolhidos a esta casa, onde reorganizam sentimentos e cabedais, a caminho do porvir. Então, eles reorganizam sentimentos e cabedais, o que vale dizer conceituações, referenciais, estudos relativos à cognição. Então, ali eles trabalham a parte emocional, os sentimentos, e sentimento não é a mesma coisa que emoção. Os sentimentos são as emoções elaboradas pela nossa razão. Então, eles trabalham isso e trabalham o conhecimento. Daqui, como de outras instituições do mesmo gênero localizadas em plenas regiões expiatórias, saem inúmeras reencarnações retificadoras. O programa fundamental de Cipriana é o esquecimento do mal, com a valorização do bem, à luz da esperança em Deus. A princípio, a organização custou-lhe muitos sacrifícios em matéria de tempo e de direito que lhe mereciam os méritos pessoais. No transcurso dos anos, porém, elementos por ela mesma formados passaram a superintender a obra e a conservá-la. Então, essa foi uma forma de Calderaro explicar aquele contexto. E nesse contexto, André Luiz faz o fechamento do livro. É muito interessante que ele pensa algumas interlocuções, algumas falas da Cipriana com companheiros que estão sendo ajudados. E parece-me que essas falas pontuais nos indicam lições que nós precisamos observar no nosso dia a dia, como se André Luiz tivesse escolhido alguns pontos principais que seriam o auge daquilo que nós teríamos condições de tirar de ensinamento desse livro, além de todo o material maravilhoso. Mas esses pontos são muito significativos. O primeiro está na página 237, a página seguinte, quando ela começou a se permitir ser cercada de criaturas que lhe eram conhecidas, irmãos que estão em tratamento lá. Então, o primeiro chega para ela, que é um cavalheiro visivelmente confortado, e dizia reverente para Cipriana assim: seguindo-lhe os conselhos, irmã, não mais senti pesadelos. Renovei minha atitude para com os familiares. Passei a cooperar ao invés de combater. Então, esse aí é um ensinamento para nós, é uma reflexão que nós precisamos trazer para o nosso mundo da atualidade
como estamos com aqueles que estão mais próximos a nós, os nossos familiares. Então, quando a gente percebe como é que está a nossa relação, nós começamos a identificar que cada um daqueles que convivem conosco são verdadeiras cartas vivas relativas às nossas necessidades pessoais de educação. E eles, na realidade, têm a ver com algumas experiências passadas nossas. Então, poderíamos dizer assim, que aqueles familiares, esses que estão ao nosso entorno, são cartas vivas das nossas atitudes lá de trás. Os nossos relacionamentos atuais, eles são como uma chamada de atenção, aqueles que nos ferem, aqueles com os quais tenhamos dificuldades de relacionamento. Não me refiro aos que nós nos damos bem, mas aqueles que muitas vezes parecem ser nossos antagonistas são portadores dos maiores ensinamentos para nós e não estão ao nosso lado por acaso. Aqueles que nos ferem, aqueles que nos traem, aqueles que nos abandonam, aqueles que nos magoam, eles são cartas vivas lá de trás. Não estão agindo assim por acaso. E, em realidade, nós podemos ir até um pouco além, dizendo que quando nós começamos a trabalhar um esforço do perdão, que não é o esquecimento da ofensa, porque o perdão não tem o condão de apagar memórias, não tem como apagar memória, mas nós podemos ressignificar essa memória. E exatamente o perdão é tirar daquela memória a dor, a angústia, aquele mal-estar que aquela memória traz. Eu, quando falo sobre esse assunto, referindo-me a familiares difíceis, eu me recordo de um familiar meu que eu imaginei haver perdoado verdadeiramente. Isso aconteceu há quase uns 30 anos atrás. Eu tive um sonho, e ele fala aqui dos pesadelos, e eu me recordei que no meu sonho eu fiquei diante daquela pessoa e eu falei tudo o que eu queria, no sentido de que eu botei para fora as minhas mágoas. Para mim, eu havia perdoado aquela pessoa. Mas aquela fala minha no sonho deixou muito claro que eu ainda trazia coisas dentro de mim. E aí, quando eu acordei, eu recebi um telefonema, não passaram-se 15 minutos, e era de uma familiar dizendo que esse irmão havia desencarnado naquela noite, naquela madrugada. Então aquilo me tocou tanto a alma que eu, na reunião mediúnica seguinte, eu perguntei para uma das nossas benfeitoras espirituais, Maria Clara. Eu disse: Maria Clara, minha irmã, eu pensei que eu houvesse perdoado, que eu tivesse esquecido, que eu já tivesse sublimado aquela situação toda, mas não. Porque eu tive um sonho, e depois um sonho no qual eu coloquei tanta coisa para fora e discutimos e falamos e depois nos ajustamos. Depois nos ajustamos. Mas eu pensei que eu já tivesse esquecido tudo isso. Então eu não esqueci. Como é que eu vou saber se eu consegui perdoar ou não? Eu fiz essa pergunta para ela. Vocês querem saber o que ela me respondeu? Eu não sei, eu acho que eu não vou dizer não, eu acho que vou deixar para nossa próxima vez que a gente estiver junto. O que vocês acham? Eu deixo ou não deixo? Eu falo ou não falo? Sim ou não? Eu acho que ninguém quer que eu fale, né? Pode falar que a gente está aqui no ansioso. Eu já estou comichão. Fala sim. Já tô perdendo o sono. Pode falar. Pode falar, Yasmin. Gente, ela falou o seguinte: você sabe quando você vai saber que você perdoou? Quando você lembrar da situação vivida, lembrar da pessoa e não sentir mais vontade de retalhar, não sentir mais vontade de colocar para fora aquelas questões,
sentir apenas tristeza. Olha só que é interessante. Sentir apenas tristeza por ter passado aquilo, por aquela situação ter acontecido. Mas você não tem mais vontade de pegar a pessoa, de falar, de... Quando você já lembra da situação e pode fazer uma oração desejando o melhor para a pessoa, aí você já perdoou. Então, o perdão, meus irmãos, é um processo. E muitas vezes você diz assim, já perdoei, mas no fundo ainda tem mais alguma coisa, ainda tem alguma energia ligada àquilo. Então vamos pedir ao Senhor que nós consigamos nos liberar dessa dor, dessa energia ruim que envolve essas memórias. Porque a pessoa, ela vai seguir sendo ela. Ela vai arcar com aquilo que ela semeia. Mas nós não podemos ficar atrelados àquela situação, como se estivéssemos cristalizados naquele momento. É como se tivéssemos cristalizações dentro de nós. Então nós precisamos orar, pedindo amparo às bênçãos divinas com muita reverência, para que com o tempo consigamos nos liberar disso. Utilizar de lives como essa, nos utilizarmos de boas leituras, buscarmos atividades voluntárias no bem, isso me ajudou muito. Mas como foi precioso e como ainda é. As atividades voluntárias, elas são como se fossem ativadoras de elementos alquímicos dentro de nós. É como falou Jesus à mulher samaritana, parece que brota uma água de renovação quando nós estamos envolvidos em um serviço de caridade. Então, é preciso toda uma estrutura de inteligência para nós conseguirmos nos curar das nossas mágoas. Boas leituras, boas músicas. Quando vier a situação novamente, nós colocarmos para Deus e buscarmos não ficar remoendo. Isso só nos liga àquela situação do passado e nos faz infelizes. Então, exige-se uma autoobservação. Agora eu vou falar uma coisa que vai chocar todo mundo. Aí vocês se seguram na cadeira. Aí eu falo como psicoterapeuta. E é muito difícil. Quando eu caí na realidade do que eu vou dizer, foi assim muito difícil para mim. Não existe verdadeiramente. Segura aí, tá? Depois eu até explico melhor. A gente vai dar um tempo para a gente poder até conversar mais sobre isso. Não existe perdão verdadeiramente. O que existe é a auto-perdão. Porque ninguém passa por aquilo que não fez o outro passar. Ninguém. Existe injustiça na terra. Jesus falou que na terra nós haveríamos de ter aflições, mas que ele trazia a paz dele, que a paz dele ele nos dava. Então, existe injustiça sim na terra, mas não existem injustiçados, porque Deus não nos permite passar o que não esteja na nossa necessidade de reajuste com a própria consciência. Então nós somos colocados em situações, ou melhor, atraímos situações para a nossa convivência, pessoas para a nossa convivência, nós atraímos verdadeiros cenários mobilizados por uma questão interna. Então, não há nada que a gente encontre do lado de fora que já não tenha existido dentro de nós. Eu sei que é complexo, eu sei que é complexo, mas tenha absoluta certeza que aquelas pessoas que passam por você e te causaram dor trazem uma reverberação de alguma existência tua lá de trás.
na qual você não fez coisa melhor. Isso para mim foi doloroso, muito doloroso. Quando eu comecei a perceber isso, não apenas retoricamente, não como uma teoria, mas na prática. E hoje, passando por algumas situações dessa encarnação mesmo, eu percebo que algumas delas têm muita reverberação do meu, da própria existência, mas na minha época de jovem, na minha época de atividades, quando é ainda muito plena de coisas a fazer, então alguns esquecimentos que eu deixei, algumas desatenções, sabe? E aí eu percebo perfeitamente. A vida vai nos trazendo e a gente vai passando, é como se, Leon Denis diz que é como se fosse um- uma espiral. Nós vamos revivenciando de forma diferente, em situações, com pessoas e cenários diferentes, a mesma situação, até nós ficarmos quites com a nossa consciência, porque tudo é entre nós e Deus. Tudo é entre nós e Deus. Tudo é entre nós e a nossa consciência. Então, não é à toa que André Luiz coloca a nossa questão familiar, pensando essa fala da Cipriana com um companheiro que lhe busca o agradecimento, né? A fala. Aí Cipriana diz assim: agora sim, o bem duradouro é filho da colaboração fraternal. Você verá quão sensível diferença para a sua felicidade se verificará em torno de seus passos. Então, a pessoa passa a ter uma atitude com os familiares sem aguardar, sem expectativas, sem criar ilusões, observando cada um do jeitinho que é e sabendo que no passado não foi muito diferente. Então a gente vai olhando o outro, entendendo o momento do outro. O outro chegou para ela e disse assim: irmã, falou-lhe, simpática senhora, minha situação é outra. Agora reparo que o mundo não foi edificado para mim e que me cumpre a obrigação de trabalhar em benefício do mundo. A respeitável interlocutora estampou bela expressão fisionômica e observou: seu progresso é visível. O esquecimento de nossos caprichos pessoais dilata-nos a compreensão. A parábola de Jesus, do jovem, o filho pródigo, que pede ao pai todos os recursos que lhe são devidos e depois vai para terras distantes, que eu poderia até dizer, encarnou, e ali esquece que é filho daquele homem fantástico, aquele ser fantástico, e vai e utiliza todos os recursos unicamente em benefício pessoal. Utilizou-se de todas as riquezas que são as potencialidades que Deus lhe deu. Ele utilizou-se apenas para si próprio. Mas na matemática da existência, nós só temos verdadeiramente aquilo que damos, ou seja, nós precisamos movimentar. Não podemos colocar o nosso talento dentro da terra, como fez também na outra parábola aquele servo. Nós temos que utilizar. Não podemos ser como a figueira seca, que secou porque não dava frutos. Olha quantos exemplos na história do Cristo ele vai nos colocando a respeito da importância de nós frutificarmos. Não acharmos que o mundo é feito para nós, mas nós pensarmos como seres dentro desse contexto, como partícipes dessa grande orquestra. Então precisamos colocar em ação, não podemos parar. E então esse filho pródigo, quando ele perde tudo, porque se não coloca em ação, seca. Nós precisamos ser caminhos através dos quais a verdade e a vida, que são as leis de Deus, se manifestem. Então, quando deixamos de ser caminho, a água apodrece.
Então, nós precisamos ser esses canais de manifestação da vida. E quando ele utiliza apenas para si próprio, ele não, não se permite evoluir, e ele vai perdendo tudo. Quando ele chega numa posição, e olha que nessa parábola Jesus fez uma metáfora muito forte. Ele passou a comer as bolotas que eram dadas para os porcos. Para a cultura judaica, principalmente naquela época, era mais baixo do que o fundo do poço. Lidar com os porcos já era algo terrível. E comer as bolotas dos porcos é uma coisa inimaginável. Então ele dá aquela imagem muito forte. Mas aí, quando ele chega no fundo do poço, ou mais abaixo, ele relembra que ele é filho, que ele é filho daquele ser. E aí ele lembra, puxa, na fazenda de meu pai, os servos se alimentam bem. Então eu vou pedir para que ele me aceite novamente como servo. E ele volta. E esse voltar, quando aquele pai, ele olha para aquele rapaz vindo, ele não fica parado aguardando o rapaz chegar até ele. Ele sai correndo. Isso também fere o modelo judaico patriarcal, né? Mas veja, então Jesus coloca de uma forma muito evidente a alegria daquele pai, que assim que abraça o filho, coloca no dedo do filho um anel, que significa a aliança entre ele e o filho. O meu filho estava morto e reviveu. E aí nós vamos encontrar no contexto do Evangelho todo o entendimento de que para Jesus morte e vida não tem o significado que é para nós. Morte é estar desalinhado com o fluxo divino da vida, com as leis divinas. Essa é a morte para Jesus, não é estar no corpo ou fora dele. E vida é estarmos alinhados com as leis divinas, é pensarmos no que fazer quando acontece alguma coisa, quando nós temos dois caminhos ou mais a escolher, é pensar, Senhor, o que queres que eu faça? Como fez Saulo quando caiu no deserto, quando viu Jesus aparecer, ele não se chafurdou na culpa, né? Ele vai e pede a Jesus as orientações para o seu caminho novo. Então, eis aí a, a orientação da Cipriana. Eis aí essa orientação que André Luiz faz chegar a nós no último capítulo do livro. E aí ela prossegue. A respeitável interlocutor estampou bela expressão fisionômica e observou seu progresso é visível. Aí chega um trêmulo velhinho, com todas as características de recém-desencarnado, e dirigiu-se a ela de olhos rasos d'água. Irmã, balbuciou triste, ainda experimento os antigos achaques. Há instantes em que me sinto cair, perdendo a noção de mim mesmo, para despertar em seguida, aflito. A orientadora acariciou-lhe discreta, encorajando-o. É natural. Esteja, porém, convicto de que a situação melhorará. Gastamos, às vezes, anos, olha a frase primordial, gastamos, às vezes, anos armazenando impressões que naturalmente não se esvaem em alguns dias. Nisso eu pretendo finalizar a fala da Cipriana para nós depois fazermos um apanhado geral, pelo menos de uma das partes que eu acho muito significativa do livro. Essa questão da Cipriana, quando ela diz que nós, às vezes, gastamos, às vezes, anos armazenando impressões que naturalmente não se esvaem em alguns dias. Nós estamos nos preparando para o processo de retorno. Assim que chegamos na vida, nós estamos nos preparando. Então, nós precisamos observar que hábitos, que costumes
nós não temos, que costumes estão nos aprisionando o psiquismo e o corpo. É interessante nós pensarmos, meus irmãos, que nós temos hábitos que nós precisamos observar se realmente são hábitos ou são vícios. O que é vício? O que é hábito? Hábito é uma constância em ações que nos trazem saúde física, mental, emocional, espiritual. Vício é tudo que nos aprisiona a modelos que acabam sendo disfuncionais e que, quando nós voltarmos para a pátria espiritual, eles vão se apresentar em nós como uma espécie de desorganização mental. É importante nós pensarmos nisso e honrarmos, a partir de agora, as nossas escolhas no bem. E tudo aquilo que fere a nossa saúde, nós falamos não. As coisas mais simples. Outro dia, uma companheira chegou para mim, ela está com um processo orgânico grave. O médico disse: olha, você não deve mais comer essa quantidade de pão, você não pode mais comer açúcar. Sabe o que ela falou para mim? Ah, ele falou isso, olha só. Eu não vivo sem açúcar, eu não vivo sem pão. Aí eu perguntei para ela: quem não vive sem açúcar? Você ou a criança irresponsável que existe em você? Porque você está me falando como uma criança. Você já é uma adulta há muitas décadas. Um adulto sabe o que lhe convém. Lembrando de Kant. Kant, o filósofo, ele dizia o seguinte: que só é verdadeiramente livre aquela pessoa que pode dizer não aos seus desejos quando sabe que eles não lhe trarão o bem. Essa é a pessoa livre, aquela pessoa que é disciplinada porque sabe o que quer e sabe dizer não às suas células físicas quando querem coisas inadequadas. Então, se nós não conseguimos fechar a boca, é difícil nós fazermos uma mudança espiritual, porque tudo começa dentro de nós. Se nós não conseguimos dizer, não, eu não vou integrar isso ao meu corpo, porque isso para mim é um veneno. Por que eu vou ingerir veneno? Qual é o sentido disso? Então, há coisas na nossa vida que são vícios. Eu tenho um exemplo do alimento, mas vale essa reflexão. É uma reflexão que eu tenho feito costumeiramente para perceber quais os hábitos alimentares, porque às vezes a gente chega à casa dos 50 querendo comer como nós se tivéssemos 20. É só comigo ou é com vocês também? E aí a gente tem que começar a ver, não, o que me convém agora? O que é bom para o meu corpo? O que é bom para a minha saúde mental, física? É bom eu ficar rememorando esses pensamentos que não param. Às vezes nós não conseguimos nos desligar de pessoas que nos fizeram mal e que já estão em outras situações. Por quê? Porque nós ficamos contando para nós novamente a mesma ladainha, como se fosse um processo hipnótico, nós nos aprisionamos. Agora é necessário querer ser livre. Livre para fazer o melhor, as melhores escolhas para a nossa saúde. Só para finalizarmos, ainda tem alguns minutos? Quantos minutinhos eu tenho que eu me perdi aqui? Tem mais 20, Yasmin. 20? Isso. Então eu pretendo pegar mais uns 6 minutos só, para depois a gente conversar. Eu acho que eu falei coisas muito fortes, pode ser que alguém queira conversar, né, sobre algumas questões que eu já coloquei. No capítulo 3 desse livro, Calderaro fala sobre a casa mental. Vocês já estudaram? É um dos capítulos magnos
da literatura espírita. Esse capítulo nos fala, e foi psicografado em 1947. Então, ele diz que o cérebro é mas ele tem 3 funções bem específicas, né? Que ele faz uma comparação como se fosse uma casa de 3 andares. O cérebro é uma casa, como se fosse uma casa de 3 andares, apenas para a gente entender as funções. Tem uma área, que é a área onde ficam os arquivos de toda o segmento da espécie, a área dos instintos. Tem a área do, do sistema do córtex motor, que é a área da intelectualidade. Temos a área dos lobos pré-frontais, que Calderaro diz que é a área das noções superiores. A cada uma dessas áreas há uma correspondência no perispírito. E aí nós perguntamos, qual é a área que mais nós estimulamos na nossa vida? Eu estava ouvindo outro dia, um desses videozinhos do WhatsApp, um médico de Manaus, ele falando que agora com PET scan, eles conseguem perceber no cérebro vivo, né, que antes só se avaliava o cérebro morto. Mas agora com o cérebro em funcionamento, quais as áreas nobres que são alimentadas com o maior fluxo sanguíneo? Então, por exemplo, quando nós oramos, e ele estava se referindo a isso, quando a pessoa reza, quando a pessoa ora ou medita, os lobos pré-frontais, que Calderaro coloca como a área das noções superiores, né, eles ficam encharcados, há uma quantidade que, inclusive, ele fala a quantidade certa que aumenta, se multiplica a quantidade de sangue nessa área. Então, vejam bem, meus irmãos, em 1980, quase 40 anos depois, um neurocientista norte-americano, Dr. Paul MacLean, ele lança a teoria do cérebro triuno. Ele chama a área dos instintos de cérebro reptiliano, porque os répteis têm essa área, depois é que vai sendo construídas, outras áreas vão sendo construídas, até chegar ao luminal com os lobos pré-frontais. Um réptil não tem lobos pré-frontais, então são conquistas evolutivas. Então, na realidade, ele mesmo coloca: quem vive apenas as questões dos instintos estimula essa área. É lógico que é uma área importante. Graças aos instintos, nós temos reações automáticas de autopreservação, dentre outras coisas. Mas nós não podemos viver apenas aí. Quando nós oramos, quando nós meditamos, quando nós cogitamos em fazer o bem, quando nós pensamos e realizamos serviços voluntários de caridade, nós estamos estimulando os lobos pré-frontais. O pessoal do Mindfulness tem muitos estudos a respeito. As crianças, quando você pede para uma criança ajudar o vovô, leva isso para a vovó, ajuda a mamãe a fazer isso, esses lobos pré-frontais são estimulados, e quando se estimula esses lobos pré-frontais, há todo um mecanismo automático de estimulação da área da lógico-matemática, da área da psicocinesia, a área da evolução linguística. Então, todas essas áreas são estimuladas. Então, fazer o bem estimula as múltiplas inteligências no ser humano. Olha que maravilha. E aí vai uma indagação. Quando nós, antes de dormir, ou passamos um dia só voltados para as questões materiais, e antes de dormir assistimos esses filmes violentos, nós estamos estimulando a área do cérebro reptiliano, utilizando a nomenclatura do Dr. Paul MacLean, porque cérebro reptiliano não é falado como Calderaro, mas Calderaro se refere a ele como o sistema nervoso, como a área dos nervos. E aí, se nós saímos do corpo ao dormirmos com essa área superativada, e essa área tem sua referência no perispírito,
nós já estaremos saindo pela porta dos fundos. Ou seja, nós estaremos saindo numa vibração que não nos vai permitir entrar em sintonia ou perceber os espíritos nobres. Então, há tantas coisas, há tantas ilações que nós podemos fazer sobre esse capítulo, sobre esses dados e outros também, o capítulo 4 também é fundamental para nós entendermos esse mecanismo. Então, a nossa mente está atrelada ao corpo físico. Então, se eu agora nós fazemos a nossa meditação, a nossa oração, eu vou dormir com a área dos lobos pré-frontais mais ativada. Então, quando eu me desdobrar do corpo físico pelo sono, eu estarei com essa área do perispírito mais ativada. Essa é a área das noções superiores, é a área que me permite conectar com os benfeitores no plano espiritual. Então, quando acordarmos, quando formos dormir, vamos integrar, se ainda não integramos, esse hábito da boa leitura, da oração, da meditação, de ouvirmos uma música calma, mais tranquila, para que nós já possamos nos desdobrar na frequência dos benfeitores espirituais. Bem, meus amigos, eu acho que são reflexões importantes para a nossa vida e que Deus e os benfeitores espirituais nos amparem nessa nossa saga como heróis de nós mesmos, construtores do nosso destino. Muito obrigada por me ouvir e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Nós que agradecemos, Yasmin. Nós temos ainda 12 minutos, a palavra está franqueada. Aquele que quiser perguntar alguma coisa ou fazer alguma colocação, é só levantar a mão e abrir o microfone, tá bom? Eu só tenho a agradecer a Yasmin. Nossa, só estou aqui arrepiado. Muito bom, Yasmin. Sensacional seu estudo. Várias reflexões. Esse seu depoimento aí sobre a questão familiar. E você depois se orientando com a mentora do grupo. Esse diálogo, né? Parece que é um diálogo assim que a gente pode usar dentro de uma reunião mediúnica, né? A questão do perdão, né? Da justiça, da injustiça, né? Porque a gente recebe tantos irmãos revoltados, né? Que não consegue fazer essa catarse, né? Só quer vingança com as próprias mãos. E essa dica que você deu aí, eu acho que a gente pode aproveitar bastante num diálogo fraterno com esses irmãos, né? É verdade. Eu acho que toca muito na alma, né? Parece que vai direto ao ponto, né? Nos ajudando a elaborar Oh, esse perdão, que às vezes a gente até quer perdoar, mas como é que a gente faz? Né? é verdade. Mas adorei as dicas aí. Muito obrigada, viu, Francisco, pelo carinho. Mais alguém? Tem Eugênio e Jane, tem Nancy, tem um monte de gente aí, um microfone desligado. Tô vendo. O pessoal tá quietinho hoje. Tá todo mundo ainda meditando. Fale, É, Nancy. só uma ponderação. Eu achei muito interessante nesse capítulo, é, quando o André Luiz, que está sempre tão interessado nas pesquisas, né, nos outros trabalhos, a gente observa isso, que ele procura sorver o máximo possível de conhecimentos através dos inúmeros trabalhos que ele já participou, né, nessa jornada dessas obras, onde ele relata, e, o interesse dele é ampliar os seus conhecimentos. E aqui, logo na primeira página, no final da página, ele diz assim: reconheci agora que para conseguir a sabedoria com proveito, era indispensável adquirir o amor. Quer dizer, ele está chegando à conclusão, né? Ele chega à conclusão de que a sabedoria é muito, muito importante, mas ela sem o combustível do amor, ela não tem tanta relevância assim.
Então, eu achei muito interessante dele estar se expressando dessa forma, né? Porque ele sempre quer conhecer mais, ele quer adquirir conhecimentos, ele quer provar coisas novas, conhecer coisas novas. E aqui ele chega a essa conclusão. E depois, mais à frente, ele diz também que e- quando ele encontrou o avô, né, ele disse que mais importante do que refletir naquele momento era o sentimento que ele conseguiu reaver junto a uma pessoa querida, né, que ele jamais poderia imaginar que pudesse encontrar. Então, são situações que ele vai demonstrando para a gente e que a gente pode aplicar no nosso dia a dia também, né? Não é só o conhecimento, mas é a vivência e sentir o momento que nós estamos vivendo, né? Acho isso muito importante que ele falou aqui. Muito obrigada. São as asas do progresso, né, Nancy? A sabedoria e a moral, né? Mais alguém? Jane, Eugênio? Yara também, a faladora. Isso. Hoje eu estou num lugar que eu não posso falar muito não, porque tem jogo do Flamengo e eu estou em Cabo Frio, não estou em Friburgo, não. Aí o barulho vai atrapalhar vocês. Não tenho só agradecer mesmo, dizer que foi fantástico essa questão do perdão. Estou até agora, dá vontade de pedir para ela repetir, para a gente internalizar bem. Muito Eu vou bom, rever o Yasmin. vídeo quando tiver lá Com publicado o vídeo. certeza, tô. Eu vou A hora rever. que tiver ele É. tiver no YouTube aí, eu vou com certeza ver. Muito bom. Yasmin, Muito ela tem obrigada. vários. Yasmin, ela tem vários CDzinhos com técnicas de meditação, de reprogramação mental, fantástico. Lá no grupo de yoga, de vez em quando, eu uso um daqueles, né, para colocar as pessoas para relaxar, para meditar. Obrigada, Francisco. Mais alguém? Eu notei quase que o mesmo tópico ali da Nancy, né? Mas eu lendo mais o capítulo também me deparei com aquele programa fundamental ali do lado de Cipriana, né? Que você vê que ela, com aquele amor, aquele amor, aquele carinho que ela tinha com todos aqueles espíritos ainda dementados, né? Ainda vivenciando as suas dificuldades das suas existências, né? Preso, fixado naqueles problemas, e ela usava eles, né? O bonito de tudo, que ela não tinha um grupo de trabalho na mesma qualidade dela, eram os próprios sofredores, eram os atormentados da vida que ajudava ela a compor a equipe de trabalho da casa. E o que é que ela fazia? Através ali do otimismo, né? Do amor, do otimismo, da esperança, porque quando ela fala ali, ela dá esperança, né? Dá otimismo e esperança a cada um deles, que eles vão vencer aquelas dificuldades que eles estão vivenciando ali naquele momento. Então, aquilo me chamou muita atenção, né? Que era um programa muito de todas as obras que nós lemos, a gente não viu uma composição de trabalho igual dela. Daí, Calderaro falar para André Luiz que ela deu um suor, que demorou tempo, que demora você pegar as pessoas assim que são menos queridas para o trabalho e ver a parte boa de cada um delas, né? Que eles tinham capacidade de reverter o momento em que eles viviam. Então, eu gostei muito dessa parte aí. Então, um negócio, um site aí, Fernandinho. Deixa eu abrir aqui para ler. Mas essa questão que Fernanda fez aí, essa abordagem também, a Yasmin falou, né?
da gente se engajar num trabalho de assistência social. Isso aí fortalece, né? Quantas pessoas procuram uma casa espírita, né, que está passando por determinadas dificuldades? Eu digo isso que lá no Laje, não sei se a Yasmin conhece, aqui uma casa que acolhe, né, pessoas idosas em condições de vulnerabilidade, e a gente tinha um trabalho social nessa instituição. A gente fazia o processamento das mercadorias que a gente recebia da feira, né? E tinha uma senhora que ela tinha ficado viúva e ela estava muito deprimida. Aí começou a fazer esse trabalho. Nossa, ela arejou a mente dela, aquela tristeza, aquela angústia, aquela depressão que ela sentia, desapareceu. Por quê? Ela se focou no trabalho, né, do bem. E com isso, não só ela arejou a mente dela, como atraiu também os bons espíritos para poder ajudá-la naquele processo, né? Aí a pessoa está passando por dificuldade, ao invés, né, de fazer igual esse filho pródigo, pro- né, prefere ficar se lamentando, choramingando, aí vai só aumentar, né, a sua dor. Temos ainda mais 3 minutos. Tô achando Eugênio hoje quietinho. É, Jânio não deixou de falar, não, coitado. eu, eu, eu vejo a lembrança em cima dessa fala da Yasmin, do grupo mediúnico, quando ela participa ou participava sobre o perdão, que quando logo que eu comecei, né, na tarefa de esclarecimento, teve um certo dia que o Espírito só chegou assim, o irmão, e virou para mim e falou: Você não me perdoou. Ele não falou mais nada, eu fiquei preso, né? Ela, Yasmin falou, eu me lembrei depois da fala, eu fiquei aqui lembrando quem poderia ser, né? E até hoje eu oro, eu peço a Deus para que eu possa ter compreendido aquela fala dele para mim, só isso. E depois foi embora, ele não falou mais nada, falei, você não me perdoou, repetiu 3 vezes e pediu para ir embora. Aí eu falei assim, meu Deus, será que é algum parente meu? Será que foi meu pai que eu já desencarnei? Já desencarnou e ele fez algum sentimento que ele percebeu em mim que eu fiquei magoado. E o Espírito vem e solta umas dessas para que a gente medite o resto da vida, né? Fique analisando quem era que pediu esse perdão, que precisa ainda, né? Porque o perdão é como a Yasmin falou, é uma tarefa bem lenta de nós conseguirmos de fato perdoar. Essa questão do perdão ela é tão profunda que não é à toa que Jesus colocou, inclusive, no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. A questão dos 70 vezes, 7 vezes, né? Agora, Kardec, ele, com a sabedoria e o bom senso dele, naquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo sobre perdoar os inimigos, né? Ele coloca que perdoar, é lógico que o nosso coração vai bater diferente diante de um amigo e diante de uma pessoa que você sabe que pode te causar um mal. Isso é da própria natureza, né? A gente fica realmente com esse receio. Kardec coloca isso. Mas ele diz que perdoar os inimigos é não lhes querer mal, é não querer se vingar, é abster-se da vingança, é conseguir não se sentir feliz com o mal que lhes advenha. E aí vai Kardec nos explicando. E nós podemos perdoar e não querermos ter o mesmo tipo de convívio que tínhamos antes. Termos um novo tipo, adequarmos-nos ao tipo de pessoa ou de caráter que a pessoa define, né? A gente dá outra face, quer dizer, ajustar, né? Um outro modelo. Então é isso. E aí vamos É, caminhando. se a gente pensar na etimologia da palavra perdoar, né, que vem do Hum, latim perdonare, per por completo,
E doar, então, é doar por completo, né? A gente pensar nisso, gente, onde a gente vai chegar com a meditação, né? Sabendo que é uma atitude, assim, corajosa, né? Muito corajosa, principalmente libertadora, né? Então, Libertador. melhor do que a pessoa ficar se vitimizando. Yasmin, mais uma vez a nossa gratidão por estar recebendo, né? Nem por ter recebido, que você vai sempre estar conosco, por estar recebendo você conosco, dividindo toda a sua experiência para conosco e que você sinta-se acolhida, né? Aqui na Serra, por esse grupo maravilhoso, esse grupo de estudo, tá Muito obrigada, bom? muito obrigada, querido. Quando você quiser fazer a prece, fica à vontade. Então vamos lá. Então, nessa hora sagrada, nós vamos evocar essa presença divina, trazendo para a nossa consciência desperta a realidade de que nós vivemos em Deus e Deus vive em nós. Então, nós podemos mesmo nos sentir diante dessa inteligência suprema, dessa causa inicial de tudo, de todos nós, e agradecer. Ah, Deus Pai, Paizinho querido, nós te agradecemos pela nossa vida, por termos o pensamento contínuo, por estarmos enraizados neste corpo de carne que tantas experiências nos propicia. E desejamos, Senhor, pedir por todos os que sofrem, todos os que caminham sem rumo, todos os que se sentem angustiados, que estão aprisionados a vícios de todos os matizes. Envolve, Senhor, os dirigentes das nações. Ilumina os projetos que estejam em sintonia com as tuas leis de justiça, de amor e de caridade. Fortalece, Senhor, os bons e neutraliza todos os ideais perversos, todos os projetos, Senhor, destrutivos que destoam das tuas leis e do fluxo sagrado do teu amor. São tantos os lugares onde há fome, Senhor, fome do corpo e do espírito, que o teu amor a todos envolva e que a tua paz siga em nossas mentes e em nossos corações, agora e sempre. Gratidão, Senhor.